Bom dia, pessoal! Bom dia! Um estudo quer provar. Dá para calçar um tênis e sair correndo? Ou quem faz isso logo vai se machucar? A primeira etapa do estudo é uma avaliação personalizada que começa no laboratório. O objetivo é analisar os quadris, os joelhos e os tornozelos. Que sequência de exercícios pode ajudar? 92% dos corredores podem se lesionar na sua vida ativa como corredor. Desses 92%, 60% são decorrentes da falha no treinamento. O jeito que você anda mostra os vícios de postura que você tem. Na menina com a calça branca, dá para perceber bem no pé direito dela que ela tem uma tendência, quando ela apoia o pé, que o pé dela cai para dentro. Eu também tenho um desvio no quadril. O computador mostra que minha passada é descompensada. Será que quem tem esse problema pode correr? Para responder, estão aqui com a gente o médico do esporte, nosso consultor, Dr. Gustavo Malhoca, e também o ortopedista especializado em quadril, Dr. Rodrigo Guimarães. Você tem dúvidas? Manda para cá, 40022884 ou usa a hashtag Você no Bem-Estar. Você também pode escrever para o falecomredeglobo.com.br. Foi o que fez a Inês, que ela é de Sorocaba, no interior de São Paulo. A Inês mandou uma pergunta para a gente. Vamos ver a pergunta da Inês. Meu nome é Inês. Eu estou há 9 meses com uma dor na minha lombar do lado esquerdo que desce para o glúteo. Já procurei vários profissionais, não tive um diagnóstico correto ainda. Trabalho com a possibilidade de ser síndrome do piriforme. Qual o tratamento eficaz para eu resolver essa dor minha, se for síndrome do piriforme mesmo? Bom, então temos uma grande oportunidade para responder a Inês, doutor Rodrigo. Síndrome do piriforme. Primeiro, o que seria isso? Seria uma inflamação de um músculo que tem na região glútea, no bumbum, e quando ele inflama, ele causa uma dor localizada e que eventualmente pode irradiar, inclusive para o membro inferior ou para a região lombar. E aqui, o que a gente tem aqui, Fernando, é a demonstração nessa arte do que é o piriforme. Esse músculo de forma triangular e embaixo dele passa o nervo ciático. Fica nessa região aqui, na região glútea, no bumbum, por isso que as dores, na maioria das vezes, se apresentam desta forma nesta região. E dá para confundir com o ciático, doutor Gustavo? Claro que dá, né? Na verdade, o ciático é o maior nervo do corpo humano e ele passa, em muitos casos, abaixo do piriforme e, em alguns casos, entre o próprio piriforme, o que causa ainda mais inflamação. Então, pessoas que têm problemas no ciático, sim, apresentam dores no quadril, podem apresentar dores no quadril, como pode apresentar dor na origem, na coluna, como na coxa, com irradiação, queimação, formigamento, fraqueza, são sintomas relacionados à compressão desse nervo, mas também casos inflamatórios de músculos do quadril podem gerar estímulos nesse nervo, que é o caso da síndrome do piriforme, onde a inflamação de um músculo gera um estímulo desse nervo e sintomas relacionados ao ciático. Essa síndrome é também conhecida como a síndrome da carterite, a gente aqui chama da síndrome do X-Egg-Bacon Advanced Tabageiros, que é a carteira recheada que a maioria dos homens usa no bolso. Olha aqui o sanduichão que fica aqui, a pessoa coloca, anda aqui, né? E quando senta, desequilibra completamente o jeito de sentar, né, doutor? Vale levar em consideração aqui, que agora... Como é que eu estou sentado? Ó. Você está sentado exatamente em cima da carteira e como a gente mostrou na arte, essa carteira empurra o piriforme contra a parte óssea. Vou emprestar a carteira para o senhor. Por favor, devolva. E aqui o senhor mostra como é que ela pressiona os ossos do quadril. Então, aqui a gente tem a coluna, a bacia. Aqui é o osso da coxa, que é o fêmur, e o piriforme passa exatamente aqui. Vamos imaginar, então, que a carteira esteja colocada nessa região. O piriforme passa por aqui e o ciático abaixo. Na hora de sentar, que você dobra o quadril, a carteira empurra o piriforme, empurra o ciático, causando o sintoma e causando a dor. Agora, doutor Gustavo, o que a Inês queria saber é como tratar. Se ela teve o diagnóstico de uma síndrome de piriforme, o primeiro é fazer o controle do processo inflamatório. Então, medicamentos, fisioterapia é fundamental para o controle da inflamação. Bolsa de água quente ajuda? Em alguns casos, sim, mas você tem que ter a segurança do diagnóstico certo e que você não está numa fase extremamente aguda.
né? O calor, ele consegue chegar àqueles músculos mais profundos, né? As pessoas acham que o piriforme, pela dor, é muito superficial, mas, na verdade, ele é profundo, como o próprio Rodrigo disse. Então, o calor, ele chega naquela região, favorecendo o relaxamento daquela musculatura e controle da dor. Mas controle inflamatório, com medicamentos, terapias, calor local, e depois que você tiver o controle do sintoma, você vai começar a proteger a causa do que gerou aquilo. Então, liberar o músculo, que a gente chama no linguajar técnico, é soltar a musculatura, tirar aquele estado contraturado do músculo, aquele estado tenso dele. Então, algumas coisas auxiliam na liberação dessa contratura e, depois disso, o fortalecimento e correção dos fatores de causa, como propriamente tirar a carteira do bolso. Tira a carteira do bolso. Tem gente que não tira a carteira do bolso. Tem gente que não tira pra nada. De jeito nenhum, né? Mas o jeito que a gente anda tem muito a ver com a harmonia ou desarmonia do nosso corpo. A Valéria Almeida foi para um parque com uma fisioterapeuta e observou esses detalhes. Vamos ver a reportagem. Nosso jeito de andar pode parecer só uma simples característica, mas não é. Hoje a gente veio para o Parque Ibirapuera. Eu tô aqui com a Camila, que é fisioterapeuta, para ajudar a gente a entender como uma marcha pode falar muito sobre a saúde do nosso quadril. O quadril, ele é fundamental na marcha. Então, toda vez que a gente está desenvolvendo o movimento da marcha, a gente vai observando as preferências do quadril. Se o quadril tende a trabalhar numa rotação interna, se ele tende a trabalhar numa rotação externa, ou se existe algum desequilíbrio no quadril que interfere na marcha. Isso pode ser notado pelo jeito de movimentar o quadril, de levantar os pés ou até na forma de pisar. Dá para perceber bastante nessa moça do casaco preto que ela anda com o pé direito mais na rotação interna e o pé esquerdo dela está trabalhando um pouco mais na rotação externa. Na menina com a calça branca, dá para perceber bem no pé direito dela que ela tem uma tendência, quando ela apoia o pé, que o pé dela cai para dentro. A gente tem que pensar que o pé é uma forma de impulsão. Na hora que você apoia o pé no chão, existe uma força de reação do solo, uma força que vem do chão para cima. Com o tempo, esse impacto inadequado pode causar um desgaste no quadril. A Ana Lúcia percebe que pisa errado e sente as dores provocadas pelo desajuste. Eu comecei a ter consciência isso bem mais tarde, né? De você caminhar e achar que tá andando certo, mas não tá. Eu vi uma pequena oscilação da pelve, principalmente quando você caminha, o seu lado direito, ele vem mais para frente. Exato, isso mesmo. Percebo no dia a dia até com a roupa. Mas para entender o que provoca tudo isso, são necessários alguns exames. Depois dos exames prontos, a gente acompanhou o retorno da Ana Lúcia para saber qual foi o diagnóstico. Isso aqui é uma radiografia da sua bacia. Esse ângulo deveria ser mais assim, ó, fechadinho. Você tem esse ângulo mais aumentado, mais aberto, exatamente. Quando você tem esse ângulo aumentado, a alavanca para o glúteo médio trabalhar é muito desfavorável. Então, você tem que gerar muito mais força no seu glúteo médio para estabilizar a sua pelve. O que a Ana Lúcia vai precisar fazer é buscar um equilíbrio melhor para o corpo, exercitar os músculos certos para sustentar a estrutura e reequilibrar o quadril. Isso, vai, força. Eu vou sair nova daqui. Permanente, Teuxa. Assim esperamos, Ana Lúcia. Agora, por que o quadril é tão importante, doutor Rodrigo? Mário, o quadril é importante porque ele, na verdade, é uma articulação de junção entre o tronco e o membro inferior. Então, a gente consegue perceber, se houver alguma alteração no quadril, nesse movimento do bonequinho, a gente consegue perceber se o quadril funcionar mal... Ele mexe aqui, muda tudo. Muda o ombro, muda o posicionamento das pernas, muda tudo, do joelho, sobrecarrega o joelho, sobrecarrega a coluna, sobrecarrega o tornozelo. Então, o quadril que funciona mal leva ao mau funcionamento do esqueleto por inteiro, de cima até embaixo. Pois é, para isso a gente tem exercícios recorrentes, né, doutor? São exercícios que favorecem o melhor funcionamento do quadril. As pessoas falam muito em fraqueza. Na verdade, o músculo ele tem a capacidade de gerar força, mas é gerar a força certa, na hora certa, fazendo o movimento o mais correto possível. Então, exercícios, por exemplo, como o agachamento. Simples. Um agachamento simples. Abre as pernas,
joga o quadril lá para trás e agacha. E exercícios como o afundo, onde você projeta o teu centro de gravidade e ao mesmo tempo gera flexão sem o deslocamento do joelho, que a gente viu naquele filme inicial dos corredores, são exercícios simples, fáceis de fazer e que com uma boa orientação você começa a iniciar o trabalho de fortalecimento dos músculos do quadril. E esses músculos, eles estão aqui em volta dessa articulação, aqui, do osso? É como se eles fizessem o contorno inteiro da articulação, Mari. Eles protegem a articulação coxo-femoral inteira. Então, se a gente pensar que alguma coisa lateral, não é só. Ela é toda a esfera articular que a gente se preocupa quando fala de quadril. Tipo fazendo... A Paty falou assim, um parênteses. Um parênteses do quadril, perfeito. E isso é muito importante porque muita gente acha que dores no quadril estão associadas somente a patologias da articulação, doenças da articulação. E não é. Sobrecargas desses músculos e tendões geram muitos quadros de dor no quadril. Sobrecarga e fraqueza também, né, doutor Rodrigo? Sem dúvida, a fraqueza é uma das maiores causas de dor no quadril. A gente tem que imaginar que ao redor do quadril nós temos essa musculatura. Temos uma musculatura na frente, uma atrás, uma lateral e uma interna. E elas têm que funcionar em harmonia. Se elas não funcionam em harmonia, se um músculo é mais forte que o outro, se um músculo é mais fraco que o outro, o agonista que faz o movimento e o antagonista que tenta segurar, um dos dois vai sofrer. E esse sofrimento causa dor. Causa dor. E aí a dor pode ser de vários tipos. A gente vai ver agora outros tipos de dor aqui, né? Vamos falar sobre bursite e vamos falar sobre tendinite. Primeiro a tendinite, vamos explicar o que é. Na verdade, a musculatura, que é essa parte mais vermelha que a gente vê aqui nesta imagem, é ela que causa o movimento. Mas a parte final da musculatura, onde ela se junta no osso, é o que a gente chama de tendão. O tendão é o principal motor do quadril. Quando há uma inflamação deste tendão, porque a musculatura está frágil, porque ela está fraca, contra uma outra musculatura que pode estar mais forte do que devia, ou seja, há um desbalanço do quadril, a musculatura leva um processo inflamatório do tendão e aí você vai ter dor bem localizada na parte lateral e mais distal do quadril, na parte mais de baixo. Mais de baixo, quer dizer, essa dor da tendinite é um pouco mais baixa. E a bursite é um pouco mais em cima? A dor da bursite? Na verdade, o que a gente conseguiu perceber aqui, ó, na região glútea, que envolve a parte óssea algumas bolsas, por isso que chama bursite, inflamação da bolsa. Para que servem essas bolsas? Como essa é a parte mais proeminente do quadril, como também é do ombro, como também é do calcanhar e do joelho, as áreas mais proeminentes, elas foram protegidas por bolsas. Então, se houver um excesso de atividade com o tendão que chegava aqui inflamado e com essa bolsa que é bastante proeminente, bastante superficial, há uma inflamação dessa região e o paciente apresenta a dor na hora de dormir, de ficar sentado, de levantar, enfim, qualquer movimento pode causar uma dor na região da bolsa. A dor da bursite é diferente da dor da tendinite? É em lugar diferente? As pessoas conseguem, ter uma ideia de qual é qual, só pelo tipo de dor? Na verdade, em alguns momentos, quando a inflamação é uma inflamação crônica, pode haver uma confusão entre a tendinite e a bursite. Mas é claro que o especialista, fazendo testes especiais, normalmente ele consegue diferenciar uma da outra. Bom, tem uma dúvida da internet, vamos ver quem está querendo falar conosco. Olha lá, Juliana, comecei a correr tem 3 meses. Fui diagnosticada com tendinite de glúteo médio. Doutor Gustavo depois vai dizer se isso é comum. Vou poder voltar a correr? Bom, o doutor Gustavo vai responder e daqui a pouco também a gente vai falar. Você é daquele tipo assim, fica muito sentado, fica muito sentada, muda de uma cadeira para outra cadeira, de outra cadeira para outra cadeira, depois para outra cadeira. Sabe que isso pode causar alguns problemas? Vamos falar sobre isso daqui a pouco, depois do intervalo. Bem-vindo de volta ao Bem-Estar. A gente está falando hoje dessa importante articulação aqui do nosso corpo, a articulação do quadril, que mexe com tudo. E a Juliana tinha uma dúvida, porque ela começou a correr e olha o que aconteceu, ficou com tendinite de glúteo médio. Ela vai poder voltar a correr? Juliana, a gente vai responder já já, mas antes a gente vai mostrar uma reportagem que está sendo feita em Santos, no litoral de São Paulo, um estudo com várias pessoas que também começaram a correr. E aí é o seguinte, será que dá para começar a correr assim ou precisa fortalecer antes de correr? Vamos ver.
Rian corre 2 vezes por semana há 8 anos. Agora decidiu ser voluntário de um estudo da Faculdade de Fisioterapia da Unifesp, que vai avaliar os movimentos dos corredores que, como ele, praticam o esporte sem orientação. A primeira etapa do estudo é uma avaliação personalizada que começa no laboratório. Esses marcadores são grudados nos corpos dos voluntários para que cada movimento seja gravado. O objetivo é analisar os quadris, os joelhos e os tornozelos para corrigir erros e evitar lesões. Depois, quando a gente coloca no software para analisar, a gente consegue ver que se tomar como 180 graus de referência, lembrando que não é todo mundo que tem a postura perfeitamente alinhada, a gente subtrai esse 166 de 180 e consegue enxergar que ele tem 14 graus de desvio do joelho e 5 graus do quadril do outro lado. Para se ter uma ideia de quanto o esporte vem atraindo cada vez mais adeptos, é só olhar para trás. O número de participantes inscritos em provas realizadas no estado de São Paulo cresce ano a ano. Em 2004, 146 mil pessoas disputaram 107 provas. Em 2016, o número de participantes foi quase 7 vezes maior, em mais de 400 provas. Os dados são da Federação Paulista de Atletismo. Mas não basta colocar um tênis, uma roupa mais confortável e sair correndo por aí. A noite cai e é na praia que começa a segunda etapa do projeto. A gente foi pensando numa forma de fazer uma intervenção preventiva com corredores. A gente sabe que aí 92% dos corredores podem se lesionar na sua vida ativa como corredor. E desses 92%, 60% são decorrentes da falha no treinamento. São corredores que não são tão inexperientes, porque eles já correm 20 quilômetros semanais. Então, eles entram para fazer uma série de exercícios. Essa planilha de treino, ela é feita de forma customizada, individual. A gente sabe exatamente o treino que ele faz semanal, porque ele recebe semanalmente essas planilhas. Os voluntários ficam 8 semanas no projeto. Quem está no meio da pesquisa já começa a perceber as diferenças. É o caso do Alan, que está de olho nas provas de longa distância. Eu já corro meia maratona, que são 21 quilômetros. E agora eu pretendo fazer uma maratona, que são 42. Nos primeiros treinos eu já consegui sentir a diferença. A pesquisa vai até janeiro de 2020. A ideia é acompanhar 60 corredores, homens e mulheres, de 18 a 50 anos de idade. O resultado vai servir para orientar os especialistas a aumentarem a vida útil dos corredores. E muito bem, então, respondendo a nossa telespectadora, doutor Gustavo, é preciso sim fortalecimento para a corrida, né? Ela vai poder voltar a correr desde que faça o fortalecimento? Acho que deve voltar a correr, né? Assim, quando a gente anda, logo em seguida a gente é neném e a gente começa a correr. Mas quando a gente transforma a corrida num exercício, num esporte, como o caso dos maratonistas, você tem que ter alguns cuidados básicos. E não é só a escolha de um tênis. É primeiramente uma orientação profissional para que as distâncias não aumentem muito rápido. Depois, o fortalecimento adequado e o entendimento de como é a sua mecânica. Nós temos particularidades da mecânica. Se você não entender a sua mecânica, você vai se machucar. Aí vai machucar, vai ter que parar. Tem um comentário na internet, para a gente continuar a conversar aqui. A Bruna, eu tenho desvio de quadril, isso pode trazer problemas no futuro? Ô, Bruna, que coincidência, eu também tenho. Eu descobri isso fazendo os testes para o maior desafio da minha vida, que é o sobe rocha, subir o Mont Blanc na Europa, os Alpes da Suíça, 40 quilômetros de subida. E aí eu descobri, aí fazendo os exames, que eu tenho esse trimelique aí no quadril. Um é mais para lá, outro é mais para cá. Eu acho que isso me fez dar um rebolado melhor, mas teve o desvio, doutor. Olha só, um é mais para lá, mais para cá. Eu tenho que desistir, doutor? Pelo contrário, você tem que ir na direção de corrigir esse desvio ou minimizar esses desvios durante a corrida para que você consiga aumentar a distância de forma segura. Doutor Rodrigo, isso pode dar problema no futuro? Eu chego ali na Suíça, todo legal, pode dar algum problema ou todo mundo tem um desvio, assim, para ser corrigido? Não, o que a gente tem que investigar é se há esse desvio. Se há esse desvio, como já foi dito, o que tem que fazer é tentar corrigir esse desvio na medida do possível e você não deve desistir do seu sonho. Você deve se preparar para o seu sonho. O que não quer dizer que, eventualmente, você não venha a ter algum tipo de dor ou uma inflamação que é absolutamente natural.
o objetivo é que você não cause uma doença mais grave. E para isso, um bom preparo, que é o que você está fazendo, quer dizer, uma preparação anterior a uma atividade de maior esforço, vai garantir que você atinja o seu sucesso. Eu gostei disso, doutor Rodrigo. Não desista do seu sonho, se prepare para ele. E o sonho de muita gente é emagrecer. Quem tem sobrepeso pode ter mais problema no quadril? Então, Mari, deixa eu mostrar aqui, ó. Vamos imaginar que essa articulação, que é uma engrenagem, na verdade, que a gente já falou, que liga o membro inferior, quer dizer, liga a coxa e a perna ao tronco, quando você dá um passo, a articulação, ela sustenta todo o peso do seu corpo. Então, é claro, se o indivíduo tem um sobrepeso, ele está sujeito a uma maior causa de dor e lesão. Aqui. Vamos dar um passo aqui, ó. Me dá um passo. Então, quando este lado aqui, ó, pisa no chão e o outro levanta, essa articulação sustenta todo o peso do corpo. Então, o que precisa fazer? Melhorar a característica muscular, reforçar a musculatura, fazer um treinamento prévio para, a partir daí, você fazer uma atividade física. Aí você protege o seu quadril, não adoece, emagrece, atinge o seu objetivo. Se mexer é fundamental, né? Porque tem gente que passa o dia assim, ó, só trocando de cadeira para cadeira, de cadeira para cadeira, de cadeira para cadeira. A gente vai ver uma ilustração agora para mostrar que mal isso pode fazer, porque daí termina com uma super dor nas costas, né? Sem dúvida, o mais importante é você entender aonde você está e aonde você quer chegar. A troca constante de cadeiras pode levar a sobrecargas de músculos diferentes. E aí você acaba com lesões de músculos em regiões diferentes. Então, o mais importante é entender quem você é, aonde você está e aí corrigir toda a ergonomia para chegar num resultado mais satisfatório e não ter nenhum tipo de doença. E não ficar sentado. Eu acho que isso é muito importante, Mário, o desuso da musculatura. Nós fomos feitos para andar, para se movimentar. A partir do momento que você passa 12 horas sentados, levanta para ir no banheiro, buscar um café e volta a ficar sentado, você vai desusando, destreinando músculos muito importantes. Daí vem as sobrecargas que o Rodrigo falou. Hoje, se eu separar, ninguém sentou aqui. Ninguém. Ficamos em pé o tempo inteiro. Em pé o tempo inteiro. Pergunta da internet. Vamos ver quem está falando conosco. É a Rose. E dormir pode causar problemas no quadril, de acordo com a posição, doutores? Vamos responder para a Rose daqui a pouco. Depois do intervalo, a gente volta logo. Hora do G1 em um minuto. Olá, pessoal. Agora de manhã, o G1 e a rádio CBN entrevistaram o candidato a presidente Ciro Gomes, do PDT. Na entrevista, o candidato disse que o Brasil não aguenta mais um presidente fraco que precise consultar seu mentor numa referência ao PT. Ciro também criticou o voto útil no primeiro turno, dizendo que os eleitores devem escolher o menos pior no segundo turno. Para assistir a entrevista completa, é só entrar no G1. A série de entrevistas continua amanhã com a última entrevista com o candidato Álvaro Dias, do Podemos. E no Rio de Janeiro, um tiroteio na Cidade de Deus parou a linha amarela hoje de manhã. Muita gente ficou assustada e os motoristas fizeram isso aí, ó, que você está vendo. Eles fugiram pela contramão. Tudo começou quando bandidos atiraram contra policiais que estavam fazendo patrulhamento ali na região. Não há informações sobre feridos. Mari Fé. Valeu, Cauê. Obrigada. Que coisa, notícia triste no Rio de Janeiro. Obrigada, Cauê, pelas informações. Aí, Cauê. Um abraço. Até mais. Tem uma dúvida do nosso auditório virtual. Vamos lá. Ver? Olha lá, chegou pelo Fale Com essa dúvida do Josias. Tenho problemas no quadril. Gostaria de saber qual o exercício mais adequado para fortalecer a musculatura. Doutor Gustavo, a gente já mostrou o agachamento e o afundo. Existem exercícios que isolam determinados grupos musculares. Por exemplo, com uma borracha como essa, um elástico, ó, com uma resistência que tem esse elástico. Uma pessoa vai me ajudar. Aqui, ó, eu vou... Não é qualquer pessoa, né? Exatamente. O que a Mari vai fazer? Eu vou gerar uma resistência primeiro para ela. Ela vai gerar uma resistência para dentro e eu forçando para fora. E depois, num outro momento, eu vou fazer o contrário. Gerar uma resistência para dentro. Pega um cabo de vassoura para mim, fez só para mostrar que se tiver difícil de ficar em pé, com uma perna só assim, equilibrando, né? Ela gera resistência para fora. Com isso, são exercícios simples, a gente está mostrando alguns. Isso precisa de orientação. Você está isolando o glúteo médio, você está isolando os músculos adutores, vai dando sustentação àquela articulação do quadril.
e protegendo essa articulação com um bom fortalecimento. Então, somando tudo que a gente falou, exercícios complexos, como agachamento, o afundo, a subida e descida do degrau, prestando atenção no movimento, exercícios de resistência isolado, como esse do elástico, são coisas simples que começam a proteger e têm um caráter preventivo. O agachamento a Mari acabou de fazer, né? E o afundo é com o joelho, a perna dessa forma, né? Cuidando muito para que o teu joelho não venha para dentro, que é justamente a falha que muita gente faz quando corre e quando caminha. Exatamente. E é legal também procurar um profissional de educação física, com orientação, né, doutor Gustavo? O mais importante, que isso seja organizado e estruturado dentro da sua rotina. Né? As pessoas têm como mania começar a doer para tudo e deixa só administrar os processos inflamatórios. Não, você diminui e trata a causa que levou à tua lesão. Então, aquela pergunta, eu posso voltar a correr? Você deve, mas antes disso, se prepare para correr. E quem vai fazer isso é o professor de educação física. Bom, aquela dúvida, né? De dormir. De dormir, né? Aquela dúvida antes do intervalo, né? Da Rose, né? Dormir pode causar problemas no quadril, de acordo com a posição? Doutor Rodrigo. Na verdade, dormir não causa dor no quadril. Se você tiver um problema inflamatório no quadril, ele pode se manifestar durante o sono. É claro, se você dorme numa superfície que é uma superfície não adequada, isso pode causar problema não só no quadril, mas no corpo todo. Mas, na verdade, a bursite, que é uma inflamação no quadril que nós já mostramos, ela se manifesta com muita frequência durante a noite quando você dorme em cima do quadril afetado. Quando você deita em cima do quadril inflamado, deita de lado em cima desse quadril, muitas vezes a dor aparece. E isso é um guia para o ortopedista pensar que você tem um problema inflamatório na bolsa do quadril. É um sinal importante, né? É um sinal importante. Tem mais uma dúvida, vamos ver, da Luciane. Percebi um estalo no quadril, sem dor, quando eu faço alguns alongamentos. O que pode ser? Tem algum problema disso? Tem que ficar preocupada, Luciane, doutor Gustavo? Eu acho que assim, claro que a gente tem que saber que estalo é esse, mas muitas vezes são comuns esses tipos de ressaltos no quadril. Predominantemente em mulheres que têm a pelve mais larga. Né? O trato da banda iliotibial, ele passa por cima do trocânter e faz um estalinho. O que é isso? Nossa, super complicado. O estalo já virou ressalto. E aí complicou muito, né, doutor? É que isso que eu quero dizer. É complicado você ouvir um estalo no seu quadril que não te gera nenhuma dor, nem desconforto. Só o barulho e a sensação de estar te causa uma preocupação. Vai no médico e o médico fala, não, isso é um ressalto de quadril. Existem alguns ressaltos, eu falando o mais comum, é ocasionado por essa banda lateral. E aí a pessoa tem justamente essa sensação que é... Isso não é uma patologia, não é uma doença, mas é válido ver. É normal. Faz um ressalto de quadril pra ressalto do jogador faz muito aquela assim, né, doutor? Que aí dá aquele ressalto Obrigada, assim. ajuda. E nesse ressalto, a gente ressalta pra cá e ressalta pra lá. Terminando o programa, doutor. Tá no bolso essa, né? Muito obrigado. Obrigada, doutor Rodrigo. Obrigada, doutor Gustavo. Muito obrigado. Obrigada pela sua companhia. Fica com o Encontro e a Fátima Bernardes. E amanhã, Mariana. É quinta, quinta-feira, como eu digo sempre.